important to have those conversations. So Leslie, what are your thoughts on the contract? Olá, meus queridos telespectadores, que alegria receber você aqui em mais um Pod Insá TV. Esse é um espaço criado para falar de saúde, para falar de cuidados e bem-estar. Eu estou aqui com a doutora Vivian e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem, doutora Vivian? É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Tudo bem, eu agradeço muito o convite também. É um grande prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Pode falar pra gente quem é a doutora Vivian? A doutora Vivian Wickman é otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia e plástica da face. Atua em consultório particular e em cirurgia em São José do Rio Preto há 18 anos. Este ano completa 25 anos de formada médica, mais de 20 anos dedicados à rinoplastia e otorrinolaringologia. Tem como filosofia tratar do paciente globalmente, ajudando a preservar a funcionalidade do nariz e restaurar a boa respiração nasal, associada à melhor estética com a rinoplastia. Busca sempre a harmonia e equilíbrio da face como um todo, para resultados naturais e duradouros. Atua também em outras cirurgias faciais, como otoplastia, blefaroplastia e lifting, sempre de forma personalizada, com compromisso e segurança. O meu nome é Vivian, eu sou otorrinolaringologista e sou cirurgia plástica da face, que é a minha subespecialidade. Eu sempre gostei muito de biológicas e fiquei apaixonada por medicina no colegial, né? Achava tudo muito perfeito, como Deus fez o funcionamento humano, e fiquei muito envolvida com isso, por isso eu fiz medicina. E eu estudei em São Paulo, eu fiz medicina na USP de São Paulo, aí eu fiz residência em otorrino e depois eu fiz fellow de plástica da face, só fiz mais 3 anos, né? E aí eu já namorava meu marido, que morava em São José do Rio Preto, e eu vim pra cá casei e vim para cá. E aí eu comecei a trabalhar aqui há 18 anos, em consultório próprio, e fiquei operando todo esse tempo. Né? Por um tempo também trabalhei em outros hospitais, mas agora eu fico só no meu consultório com as minhas cirurgias. Pode falar o seu arroba aí já para o nosso telespectador? Arroba é doutora.Vivian Wickman. Ok. Vamos começar aqui falando da respiração, porque muitas pessoas respiram mal e nem percebem. Exatamente. Isso realmente acontece? Por quê? Então, muitas pessoas respiram mal e não percebem. Por quê? Primeiro que teve pessoas que respiraram mal desde sempre, desde pequenas a vida toda, então elas não notam, elas acham que aquilo é o normal, porque é o normal para elas, né? Além disso, às vezes você vai desenvolvendo na vida uma obstrução nasal, mas ela é parcial. Então, ela é mais discreta, às vezes é só de um lado, ou vai variando de lado, mas ainda passa ar. E o ser humano, ele se adapta, então ele vai se adaptando àquela situação. Então, no dia a dia, às vezes a pessoa não nota. Quando que ela nota? Ou indícios, né, que você pode estar respirando pior. Quando você respira com a boca aberta à noite, ronca. Quando vai fazer uma atividade física leve, tipo caminhada, uma coisa que não exija muito do seu organismo e mesmo assim você fica com a boca aberta. Quando você começa a perceber alguns sinais, outros indiretos de respiração, que é coriza, né, que é sair água, espirrar, coçar o nariz, sentir que de vez em quando está mais difícil de puxar o ar pelo nariz, aí a pessoa pode começar a notar que ela está respirando mal. E respirar pela boca realmente não é normal? Não é normal. É um risco? A gente tem que respirar pelo nariz. Por quê? O nariz, ele é feito para filtrar o ar de micro-organismos que tem, né, no ambiente, aquecer e umidificar. Então, ele vai aquecer, filtrar e umidificar o ar que vai para o pulmão. Então, ele está preparando o ar que vai para o pulmão. Isso é uma coisa importantíssima, né? Quando a gente respira pela boca, a gente prejudica a própria boca. Né? Porque você vai produzir menos saliva, você vai ter mais chance de infeccionar a garganta, porque o ar não está sendo filtrado, como eu falei. E é muito importante em criança. Desde pequena você tem que respirar pelo nariz. Então isso a gente tem que ficar alerta. Por quê? Porque é o timing da coisa. Sim, tem que... Porque a criança, quando ela não respira bem, ela não desenvolve a face. Porque o estímulo para desenvolver, por exemplo, os seios da face, toda a região da face é o ar. Quando o ar entra pela boca, ele não entra pelo nariz, ele não estimula essa região. E aí a criança fica com uma face mais alongada, aqui, o maxilar mais menor, né, mais para baixo, começa a ter olheira,
o céu da boca fica mais encurtado, modifica o mento, né, que é o queixo, e a posição da língua e dos dentes. E isso pode ficar para sempre, né? Então, altera o crescimento facial da criança. Certo, mas aí como que eles recebem essa orientação de como respirar certinho? Então, o que as mães têm que perceber quando vão nos otorrinos, a gente sempre pergunta. Respira pela boca de dia? Então, tá vendo televisão, fica com a boca aberta? Quando tem repouso, a mãe respira, nota que fica respirando pela boca. Baba, porque a criança que respira pela boca, ela baba também. Baba no travesseiro, fica aquela manchinha no travesseiro. Ronca, a criança ronca. A criança está sempre cansada, com olheira, parece que dormiu e não descansou. Porque criança não fica cansada, a criança dorme, descansa, está no pique do dia seguinte, né? Criança dor de cabeça. Então, tudo isso são sintomas de que possivelmente a criança não está respirando bem. Certo. Aí tem que procurar um otorrino para ver se tem uma causa. Então as mamães têm que ficar atentas aí, porque pode ser uma coisa bem discreta, né, e está prejudicando a criança. Isso. E tem as não discretas. O que procura a gente, assim, que a mãe nota que tem alguma coisa diferente, é quando a criança ronca muito, ou tem criança que ronca que nem adulto. É verdade. Né? E engasga à noite também. Aí a mãe fica assustada e procura um otorrino. Mas tem coisas mais discretas e que já está mostrando que a pessoa não está respirando pelo nariz. Doutora, e assim, uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Qual que é a diferença entre rinite, sinusite e desvio do septo? São coisas diferentes. Então vamos lá. Rinite é quando você tem uma inflamação da mucosa nasal, que é o que reveste, né, aqui o nosso nariz. Então, o que você tem quando você tem uma rinite? Você pode ter nariz entupido, e comumente na rinite ele vai trocando de lado. Então, ele entope mais um lado, depois de umas horas ele entope mais outro lado. Você vai ter a coriza, que é sair água do nariz, escorrer o nariz, coceira, pode coçar o olho também, e espirros. Então, na rinite, que pode ser alérgica e pode não ser alérgica, porque tem rinites alérgicas e rinites irritativas também, que não são alérgicas, e rinites virais. Você pega um vírus e fica com aquele sintoma por uns 7 dias. Isso é rinite. Sim. Sinusite, quando você tem uma inflamação ou infecção dos seios da face mesmo. Que são essas regiões, né, que a gente conhece que seio maxilar, e tem os em volta do olho e mais para trás ali no nariz também. Tem que estão mais para dentro da cabeça. Quando a gente tem uma inflamação ou infecção, a gente vai falar que você tem uma sinusite. A sinusite, o que você vai apresentar? Dor ou peso na região facial, bastante catarro normalmente, que pode sair pela frente ou escorrer para a boca e a pessoa tossir, então aquela tosse com catarro. E pode ou não ter febre, aí depende muito. Quando a criança é menor, ela pode ter febre, e adultos, em geral, não dá febre, mas pode dar febre. Então, muitas vezes o que acontece, você inicia o quadro com uma rinite, então a pessoa que tem rinite sempre, às vezes ela está pior. Quando ela está pior, a carne esponjosa que todo mundo tem no nariz, ela incha. Aí o nariz entope mais. E a secreção do nariz fica mais parada. Os seios da face ficam congestionados. Aquela secreção lá parada, ela infecciona. Então ela pode infeccionar tanto por vírus quanto por bactéria. Então a rinite leva a uma sinusite, assim como resfriados e gripes começam, né, como processo viral, que podem virar uma sinusite também, quando o catarro começa a se acumular nessa região. Certo. E desvio de septo, que você perguntou, é uma outra coisa. O septo é uma estrutura que parece uma parede que divide os dois buracos do nariz, dos dois lados. Essa parede, na parte da frente, é cartilagem e atrás é osso, lá dentro do nariz. E a parte de baixo é osso também. Ela pode estar desviada para um lado. Então, ela vai mais para o lado direito, por exemplo, e no esquerdo, a fossa nasal, que o buraco fica maior. Na verdade, o desvio de septo é uma coisa muito comum. A maioria das pessoas tem algum desvio de septo, um leve desvio de septo, que não acontece nada. O desvio é um problema quando ele realmente entope um lado do nariz. Então, qual que é um sintoma do desvio septo? Você tem uma obstrução nasal em um lado só do nariz, né? E aquilo é o lado que você está desviado. E depende muito de onde é o desvio, né? Se o desvio é mais para frente, aqui mais pertinho do buraquinho do nariz, às vezes ele entope mais. Dependendo de onde ele é lá atrás, ele entope menos. Então, depende dessas coisas. Então, são coisas diferentes. Rinite, sinusite e desvio septal. Isso. E sobre o desvio do septo, sempre tem que fazer cirurgia quando tem? Não. Então, é o que eu falei. A maioria das pessoas, se for procurar ativamente, se for no otorrino para a gente analisar,
tem um desvio que não precisa ser operado. Então, muitas vezes você pode ter e muitas pessoas têm, né, um desvio de septo e rinite junto. Então, você tratando a rinite, usando spray de nariz, antialérgico, soro, você controla, não precisa ser operado. Agora, quando a pessoa tem um desvio grande que entope o nariz, ou um desvio que dificulte, né, a drenagem do seio, principalmente o maxilar, que esse é maior, aí tem uma indicação cirúrgica. Certo. Bom, nós vamos até falar agora, né, sobre a rinoplastia, que é uma das suas especialidades, Isso. né, cuidar da beleza do nosso nariz. Eu até quero fazer, mas vamos lá falar sobre isso. Qual que é a diferença, doutora, entre a rinoplastia estética e a funcional? Existe uma diferença grosso modo, então vamos lá. Por exemplo, rinoplastia estética, você tem aqui um carocinho. E aí a gente pode tirar esse carocinho. Então é uma rinoplastia puramente estética. Essa rinoplastia estética, se ela não for bem executada, ela pode gerar um problema de entupimento nasal, obstrução nasal. Por quê? Você tem que ter muita delicadeza para mexer nessas estruturas, porque senão elas fecham o espaço que passa o ar. Né? Então, a rinoplastia estética, mesmo sendo mais estética puramente, você tem que tomar alguns cuidados na estrutura do nariz para você não ter um prejuízo. Agora, a parte funcional da rinoplastia, uma rinoplastia funcional, é quando já existem alguns outros aspectos. Então, você tem um desvio de septo, tem uma hipertrofia de concha nasal, que o pessoal chama de carne esponjosa, né? Que são os cornetos que todo mundo tem. Ele tem uma função no nariz, mas ele, em estando aumentado, ele piora muito a respiração nasal, então ele tem que ser abordado. E a rinoplastia funcional também, a gente tem casos que a estrutura do nariz, por exemplo, vou dar um exemplo, quando ela está torta, ela entope o nariz, pela estrutura toda está torta, e não é só o septo. Essas paredes também estão tortas, então elas também entopem. Ou numa situação que a pessoa já operou, como eu falei, e diminuiu a área de passagem de ar. Então aí você fala em rinoplastia, que também é funcional, porque você vai ter que refazer a estrutura do nariz para voltar a passar o ar direitinho. Nós, assim, os otorrinos que são especialistas em rinoplastia, nós sempre pensamos na função. O nariz, ele é bonito quando ele respira bem. Então, você tem que sempre pensar na função. A gente nunca pensa no nariz só esteticamente, né? Então, a gente sempre vai avaliar concha nasal, desvio de corneto, se tem sinusite, se não tem, e como é que está esse espaço para passar o ar. Então, a válvula nasal, né, que é essa região da ponta, ela também tem que estar bem aberta, tem aberta de uma forma certa para o ar passar. Então, é uma coisa que tem que sempre estar na nossa cabeça. Ok. E existe, assim, uma idade ideal para a gente fazer a rinoplastia? Existe uma idade mínima. Mínima, né? Então, o que acontece? Quando a gente está na adolescência, que a gente está se desenvolvendo, o nariz vai desenvolvendo também. Então, quando você tinha o narizinho de criança, que todo mundo fala, eu queria ficar com o meu nariz de criança, que eu tinha, né, tão bonitinho, aquele narizinho. Não, nem sempre você vai ficar com ele para sempre, porque na hora que você crescer, que é na adolescência, você for atingir o ápice do seu crescimento facial, aí vai influenciar o que estava lá no seu DNA, como é que ia ser o seu nariz mesmo. Aí aparece a giba, o nariz muda. Muda completamente. Muda completamente. Então, por que tem uma idade mínima? Porque a gente tem que esperar o nariz, idealmente, né, o nariz chegar naquele máximo. Então, em meninas, depois que elas têm a primeira menstruação, mais ou menos de 2 a 3 anos depois, elas param, o crescimento para, facial, o crescimento inteiro. E aí elas já podem ser operadas. Os meninos, pode ser até 18 anos, mas isso também pode ser antes. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a gente pede para o endocrinologista fazer uma avaliação, né? Eles vão avaliar a idade óssea, como é que está o crescimento, e se julgar que o crescimento já chegou no máximo, aí a gente pode fazer a cirurgia também. Porque aí vale a pena falar uma coisa que pouca gente fala. O desvio septal, por exemplo, a gente também, se for leve e não for tão importante, a gente espera também a pessoa chegar nesse desenvolvimento máximo. Mas se uma criança, mesmo pequena, tiver um desvio septal muito importante, muito grande, não a gente deve operar. As pessoas não têm essa noção às vezes. Mas se for um desvio obstrutivo numa criança pequena, porque foi aquilo que eu te falei antes. Se não passar o ar daquele lado, também não vai desenvolver a face. Então, o que a gente faz em crianças, quando precisa mesmo fazer um desvio de septo? A gente faz uma cirurgia conservadora,
Tira realmente só o pedaço ali para o ar passar, sabendo que futuramente, provavelmente, ela vai ter que fazer outra cirurgia. Mas é importante isso, para não perder esse timing. Certo. E quanto tempo assim é de recuperação pós-cirúrgico? Então, aí depende, assim, para fazer atividade física é 1 mês. Trabalhar depende do seu trabalho, mas eu falo para as pessoas assim, que com 14 dias elas já não vão estar mais com curativo nenhum, o roxinho já bem leve, já ficou amarelo, já sumiu, então não tem mais pontos, não tem mais nada e você pode voltar a trabalhar. Se você trabalha home office, você pode trabalhar antes. Eu sempre falo para a pessoa ficar a primeira semana em casa, porque assim, em casa sem trabalhar. Porque você pode sentir algum incômodo, sentir o nariz um pouco entupido, então para relaxar mais. Mas que pode fazer home office? Pode. Certo. E o resultado da rinoplastia, ele é definitivo? Ele é definitivo. A cirurgia é uma cirurgia definitiva. Então ela não é que nem uma rinomodelação, com ácido hialurônico, não. Você faz e vai alterar para sempre. O que acontece é que assim, o resultado final, em média, de uma rinoplastia, a gente espera 1 ano. Até desinchar todos os tecidos e eles se acomodarem. Numa pele grossa, até mais, 1 ano e meio. Ou numa rinoplastia secundária, que a gente fala, que a pessoa já operou, então, para atingir o resultado final, demora um pouco mais. Mas esse resultado é definitivo. Mudou, não volta para trás mais. Mudou. Certo, porque pode ser que a pessoa não goste, né? Não, então, tudo tem que ser muito bem alinhado no pré-operatório. Certo. Quando a pessoa vai fazer uma avaliação de rinoplastia, a gente conversa bastante, né? E para alinhar a expectativa do paciente, explicar o que pode ser feito. Às vezes a pessoa imagina que uma coisa possa ser feita e ela não pode ser feita. Porque tudo depende da estrutura do nariz da pessoa, da pele da pessoa. O nariz tem que encaixar no rosto dela. Não é assim, o narizinho pequeno para uma pessoa com rosto comprido, uma pessoa alta, né? Fica desproporcional. Certo. Já teve caso assim de alguém não gostar, ter que fazer mudanças? Assim, o que acontece mais comigo, né, que a gente percebe, é fazer algum ajuste. E isso existem para todos os cirurgiões. Então, depois da gente esperar 1 ano, né, para o resultado ficar mais... acabar, né, tudo desinchar tudo, a gente pode ter que fazer algum ajuste. Às vezes ficou alguma coisinha mais alta, ou pode acontecer na rinoplastia, aparecer alguma fibrose, né? Depois que o processo inflamatório acaba, ele fica com uma partinha mais grossa, que você tem que dar uma lixadinha. Então, pequenos ajustes podem acontecer. Certo. E quando que a remoção das amígdalas é realmente necessária? Bom, aí existem várias situações. Vamos falar em crianças. Quais são os 2 principais motivos, né? Ou porque uma criança tem uma amidalite de repetição, então ela vive doente e essa amígdala, e é a amígdala mesmo, vive infeccionada. Então ela tem febre, pus, dor no corpo, necessidade de usar antibiótico frequentemente e que não melhora com tratamento clínico. Aí é uma indicação de amidalectomia em criança. Outra coisa importante em criança é quando existe uma hipertrofia de amígdala. A amígdala é tão grande que ela vai obstruir a passagem de ar. Então, por exemplo, a amígdala está lá, é grande, na hora que a pessoa dorme, ela relaxa a musculatura e ela tampa mais ainda a passagem de ar. Não é só a amígdala. Aí nessa situação, normalmente a gente vai avaliar a adenoide também, que é um tecido igual à amígdala que fica atrás do nariz. Esse tecido pode estar grande também. E aí é muito comum a gente operar adenoide e amígdala na criança ao mesmo tempo. Certo. Em adultos também isso é verdade. Então, em adultos, você pode ter infecções de repetição, que aí tem que fazer a amidalectomia. Uma amígdala muito grande que pode estar prejudicando dormir, né, dando um ronco no adulto, né, que é uma possibilidade. E também adulto, às vezes, a queixa é juntar restinho de comida na amígdala. Porque que acontece? As amígdalas de todas as pessoas, ela tem criptas, ela tem buraquinhos. Todas as amígdalas são assim. Certo. Só que algumas pessoas têm esses buraquinhos mais fundos. Então, quando a pessoa vai comendo, vai caindo comida nesse buraquinho. E essa comida que fica no buraquinho, ela decompõe. Decompõe numa massinha branca que a gente chama de cásium. E esse cásium, ele tem um cheiro muito forte, porque é comida decomposta, né? E ele fica saindo.
Então, quando a pessoa não consegue controlar isso com higiene, assim, gargarejo, porque às vezes é difícil, porque o buraco é realmente muito fundo, aí uma solução é tirar a amígdala, porque tirando a amígdala não tem mais onde enganchar a comida. Ah, tá. Então também tem pessoas que pensam que é por conta da voz. Às vezes a criança tem algum empecilho na voz e tira as amígdalas. Não, então, o que vai mudar na voz é o seguinte, a voz rouca não tem nada a ver com a amígdala. Não tem nada a ver. Agora, a amígdala, obviamente, quando ela é muito grande, e a adenoide também, e a criança só fica respirando pela boca, como a boca é a região que ressoa a voz, né? Porque a voz é produzida aqui, o som, mas aí na articulação da boca é que a gente vai fazer as palavras mesmo. Sim. Então isso é uma caixa de ressonância, o nariz e a garganta, né? Isso pode mudar essa ressonância, mas não o timbre vocal, né? Não a voz da pessoa especificamente. Certo. E a rouquidão, assim, ela é preocupante mesmo? A rouquidão, a gente fala assim, ó. Rouquidão pode acontecer por muitos motivos. Você pode estar só resfriado e ficar rouco, né? Por um sinusite, por uma rinite menos, mas mais assim, por um resfriado, uma sinusite, você ficar com a voz rouca, porque vai inflamar a corda vocal também. Você pode ficar rouco porque você foi num show e falou muito mais alto do que você poderia, mais alto do que o som, né? Falou muito. Mas uma rouquidão persistente, por mais de 15 dias, até 3 semanas, deve ser investigada. Na maioria das vezes, a rouquidão é por causa benigna, tá? Então, assim, você pode ter os famosos calos vocais, que chama nódulo. O pessoal fala calinha, nódulo, que é uma mudança benigna, uma alteração benigna. Tem pólipo, tem cisto, tem refluxo, tem várias situações que podem, benignas, que podem dar rouquidão persistente. Mas também existe câncer de laringe, né? Câncer de corda vocal. Aí, o que acontece? É mais comum em pessoas que fumam, e especialmente as pessoas que fumam e bebem, porque o álcool e o tabagismo, eles têm sinergia, eles conjuntamente, eles aumentam a chance de risco de câncer de laringe. Mas aí você vai ter algumas coisas concomitantes. Então, assim, você vai ter uma rouquidão que vai durar mais de 15 dias a 3 semanas, que piora progressivamente. Às vezes você pode começar a ter uma falta de ar em câncer de laringe especificamente. Agora, por exemplo, garganta, câncer de garganta também existe. Existe câncer de amígdala, câncer na cavidade oral. É verdade. Né? E qual que são os sintomas? Então, dor de garganta, que dura mais de 15 dias a 3 semanas. Dificuldade para engolir, não é nem dor para engolir, é dificuldade para engolir. Dificuldade para respirar. Alteração na voz. Caroço no pescoço e emagrecimento sem causa. Então, isso pode indicar que você pode ter um câncer de garganta. E você aí tem que ser avaliado por um otorrino. Se você está com uma condição benigna ou maligna. Certo, né? Tem que fazer toda a avaliação. Então, aí a gente vai olhar a boca e a gente tem alguns instrumentos nos nossos consultórios, nos endoscópios, nasofibroscópios, que a gente consegue ver a laringe também. E aí você consegue ver no consultório já fazer uma bela de uma triagem. Aí quando você vê alguma uma tumoração esquisita, fora do comum, que pode ser um câncer, aí você indica uma biópsia. Certinho. Ok, sempre tem que estar em observação, né? Porque às vezes a gente toma os remedinhos caseiros, aí passa aquela gripe, e quando ela volta constantemente também é um sinal de alerta. Sim, é um sinal de alerta. Então, assim, por exemplo, mesmo alterações benignas. Mas eu fico, toda vez que eu tenho dor de garganta, eu fico muito rouco. Ou eu perco a voz muito facilmente. Provavelmente você tem uma alteração estrutural lá nas suas pregas vocais, que são duas. Aí essa alteração estrutural, ela provoca, a gente fala de alteração estrutural mínima, é como se fosse um defeitinho de fabricação que você tem e que favorece você perder a voz com pouco esforço, né? Um esforço que em outras pessoas não causaria isso. Certo. Agora, se falando de refluxo, né? O refluxo, ele pode afetar a garganta? Sim. A gente chama de refluxo faringolaríngeo. Certo. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um refluxo, né? Que a acidez do estômago vem pelo esôfago e ela vem até a garganta. Algumas pessoas sentem queimação nessa região, outras não. Mas o que acontece? Quando o ácido chega na garganta, na laringe, na garganta, esse é um lugar que não devia ter ácido.
Então a mucosa dessa região, ela não suporta bem o ácido. Ele vem por trás, né? Porque o esôfago vem por trás. Então ele vai cair na laringe e vai dar uma rouquidão. Por quê? Porque as pregas vocais ficam irritadas. Sim. Por essa acidez. Isso é uma das causas de disfonia persistente, que é benigno e tem tratamento, mas deve ser diagnosticada, né? O que mais você tem quando você tem refluxo? Muito típico. Uma sensação de globos. O que a gente chama de globos? É aquela sensação que tem alguma coisa enrascada. Ah, doutora, tem uma coisa enrascada na minha garganta, tem alguma coisa na minha garganta. Mas às vezes é só a acidez que dá essa sensação. Tosse frequente, tosse seca, especialmente quando deita, porque quando deita piora o refluxo, porque o ácido volta mais. E pigarro. A pessoa fica pigarreando. Então são sintomas de refluxo faringo-laríngeo. Certo. Como você disse, todos têm que ser avaliados, né? Para ver se realmente... Falando de voz, quais os hábitos que podem prejudicar a nossa voz? São vários hábitos. Então, o pior hábito de prejudicar a voz é fumar, né? Qualquer tipo de cigarro. Vape, cigarro de palha, cigarro... Bom, o tabagismo é péssimo e muito ruim para a voz. O tabagismo é um dos vilões, ruim para tudo, né? Mas assim, excesso de café e álcool também prejudica a voz. Falar alto, falar mais alto do que você consegue numa situação de barulho, cantar além do seu alcance vocal, por exemplo, né? Esforço, né? Que a gente fala, esforço vocal. Sim. Fazer força com a musculatura cervical. Então, quem faz isso é atleta, às vezes, né? Tá jogando e gritando ao mesmo tempo. Isso gera um atrito, porque você faz uma movimentação abrupta, assim, porque as pregas vocais são 2 músculos com mucosa, que eles vão vibrando. Então, todas essas movimentações abruptas, elas fazem um atrito, que são ruins. Pigarrear é péssimo. A pessoa acha que está limpando a voz, mas é ruim. Então, o que é melhor? Tomar um golinho d'água, em vez de ficar pigarreando. Basicamente são esses. Certo. E o ronco normal, quando que ele é prejudicial? Quando é sinal de alerta também? Então, o ronco, ele não faz mal para a saúde, mas ele indica o barulho, né? Quando é só o barulho. Ele indica alguma coisinha está acontecendo. Então, você pode estar com o nariz entupido, por isso que você está roncando, porque está respirando pela boca. E aí o céu da boca vai vibrar mais e vai fazer esse som de ronco. Você pode estar acima do peso, que é uma das principais causas de ronco. E elas podem estar associadas, tá? Certo. É uma coisa associada à outra. Flacidez, né, de musculatura que dá na menopausa, com a idade. Você ter um pescoço mais largo. Nos homens, né, essa ganho de peso abdominal favorece muito o ronco. E ele vai fazer mal para a saúde, de fato, quando você começa, além de ronco, ter uma apneia. Que quando você está dormindo, além de roncar, você faz pausas respiratórias. Então, a pessoa está dormindo e ela para de respirar. Ela fica alguns segundos sem respirar. Aí, o que acontece nessa situação? O corpo manda você acordar. Ele faz a pessoa acordar. Então, ela acorda e puxa o ar de novo. Se você faz isso várias vezes durante a noite, você vai dormir mal. Você vai ter um sono de baixa qualidade. Então, um sono que não descansa, o que vai prejudicar a pessoa de mil formas, né? Durante o dia. E essa liberação de adrenalina para você acordar vai fazendo mal para a saúde cardiovascular, faz mal para a pressão, você pode, em caso grave, você pode até ter um AVC. Então, a apneia, que são essas pausas respiratórias, elas têm graus, né? Tem o grau leve, moderado e grave. A apneia tem que ser vista e tem que ser tratada, para ela não ir progredindo para uma apneia grave, que pode até ter um risco de vida. Ok. E quando que é indicado assim o otorrino para cuidar da qualidade do nosso sono? Então, para tudo isso. Então, entupir o nariz, procura o otorrino, porque o seu sono porque provavelmente... A gente realmente às vezes não tem o hábito mesmo, né? De procurar, né? o otorrino. Então, entupir o nariz, você tá... O que vai acontecer? Você vai dormir mal. As pessoas notam na atividade física, porque é normal respirar pela boca quando você está fazendo uma atividade física intensa, né? Quando você está fazendo um treino muito intenso ou está num momento da corrida muito intenso. Mas numa atividade leve, você tem que respirar pelo nariz. Se você estiver respirando pela boca, ou seu nariz está entupido,
ou você está muito mal condicionado, ou os dois juntos. Então, a respiração nasal, ela vai ajudar nisso, né? Nas atividades diárias, você dormir bem. E aí, você dormindo bem, você vai fazer bem essas atividades diárias. Porque o que acontece com a pessoa com a apneia mais grave? Ela dorme sentada, assim. Ela encosta, dorme. Fica com sonolência diurna, que a gente fala. Caminhoneiro, bate, ou mesmo motorista, bate carro, dorme dirigindo. Dor de cabeça de manhã é um sintoma de apneia e ronco. Então isso impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Dormir um sono saudável é fundamental, É né? fundamental. Porque senão o nosso dia fica horrível. Horrível. O pior é que tem pessoas que acabam se acostumando, né? Tem refluxo, tem isso e não vai procurar e acaba piorando mais os sintomas, né? E é muito comum quem ter ronco, pela pressão que faz, ter refluxo também, porque acaba que o ácido sobe. Então essas coisas vão se somando e a gente tem que ir controlando, porque a qualidade de vida da pessoa muda drasticamente. Certo. Bom, nós estamos falando aqui num contexto geral, né? De garganta, de nariz, de ouvido. E assim, existem alguns mitos, né? Mexer no nariz pode prejudicar ele? Isso é verdade ou é um mito? Não, isso é bem verdade. Verdade? É uma verdade. A gente não tem que ficar cutucando o nariz. Isso é um fato, por vários motivos. O mais comum é... Você pode machucar o seu nariz mesmo, porque a mucosa é bem delicada. E aí você pode fazer o seu nariz estar sempre sangrando. Ele vai formar casquinha e a pessoa fica tirando a casquinha e ela sangra de novo. Você está levando na unha, especialmente as mulheres, né? Que é mais fácil, porque a unha é mais comprida. Você vai levar micro-organismo para o nariz, então você pode infeccionar a pele dessa região e está levando para dentro. E não é mentira. Você, quando tem, por exemplo, uma infecção de nariz, uma espinha, ou um piercing lá que infectou, é perigoso ser no nariz? É perigoso. Muito. Porque essa região, e isso não é uma lenda urbana, é verdade, ela tem uma ligação mais direta com o sistema nervoso central, com o cérebro, por causa dos vasos e da proximidade. Então, não é comum, não é habitual, mas você pode ter um comprometimento cerebral por uma infecção nasal da pele do nariz. Então, realmente, não se deve cutucar o nariz, nunca. Certo. Até criancinhas também, né? Tem que tomar bastante cuidado. O que a gente vê muito nas criancinhas que cutucam o nariz? Ela sangra. É bem frágil, né? Os vasinhos de sangue do nariz das crianças, e aí elas são umas cutucadoras, às vezes. Sim. E elas têm aqueles sangramentos que não cessam. Mas quando tiver uma infecção é mais perigoso. Certo. Por falar nisso, até quando eu era criança mesmo, às vezes o nariz sangrava muito. Também não é natural, né? Porque do nada sangrava o nariz. Isso. Né? É que a capilaridade dos vasos das crianças são mais frágeis mesmo, né? E elas têm mais atividade inflamatória, porque elas têm mais infecções de repetição pela própria idade, porque aí não tem a imunidade bem controlada. Então, assim, normalmente não é um quadro grave. Certo. O que tem que chamar atenção numa criança, especialmente em adolescente? Se é um sangramento só de um lado. Isso sempre você tem que procurar um otorrino, sempre. Porque é raro, mas podem ser outras coisas. Existem cânceres de nariz, existem outras situações. Mas, de qualquer forma, você levando uma criança para um otorrino por sangramento bilateral, você vai ter várias orientações que vai fazer você parar de ter aqueles quadros. Por exemplo, usar soro fisiológico, está sempre umedecendo o nariz com soro, porque o que acontece? Aqui na nossa região, uma outra causa de ter sangramento de nariz de criança e adulto é que a nossa região é muito seca. Ressecamento pode provocar, né? Então, ressecamento. Só que aqui é seca, mas, por exemplo, hoje está quente. Está seco e está quente. E aí a gente fica no ar. O ar resseca ainda mais o nariz. A gente usa o ar o dia inteiro, na verdade. A gente usa de dia, à noite, no carro. Então, isso resseca o nosso nariz. Rio Preto também tem essa região nossa tem essa terra solta que fica no ar porque não está chovendo. E a poluição dessas estradas que cruzam a cidade. E isso fica suspenso no ar e sobrecarrega o nariz, porque ele tem que filtrar isso, mas tem uma hora que ele fica sobrecarregado. Sim. Então, sempre umedecer com solução fisiológica é uma coisa que devia ser um hábito e ajuda muito nesses casos. Certo, eu ia até perguntar, né? Se pode usar ele todos os dias, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, pode usar todos os dias.
Agora usar tipo Naridrim, esses outros, Não. melhor o soro mesmo, né? Não, o soro é o soro. Então, o soro fisiológico, Soro que é fisiológico. 0,9%, é soro fisiológico. Aham. Naridrim, Neosoro, Afrin, todos esses são substâncias que elas servem para desentupir o nariz. O que elas fazem? Elas fecham o vaso. Então, aí retrai a carne esponjosa e o ar passa mais fácil. Certo. Essas substâncias, elas viciam o nariz. É um dos erros mais comuns de todas as pessoas, né? Em relação à saúde nasal. E nem devia ser vendido assim na farmácia como é vendido hoje. Não. Por quê? Em criança pequena, bebê, é até perigoso, porque dispara o coração, né? Ela aumenta a frequência cardíaca. Em adulto, o que acontece? Você vicia, você vai usando cada vez mais essa substância. Por quê? Porque ela dá um efeito rebote também. Então você põe, desentope. Na hora que o sangue volta, ele volta até pior, mais entupido do que ele estava antes. Aí você vai lá e coloca de novo e vai virando um ciclo vicioso. A pessoa vai usando o dia inteiro. E ela estraga a mucosa do nariz, essa substância. Então não é para ser utilizada. Esse é o maior erro. E depois que vicia, a gente tem que fazer todo um tratamento no otorrino para tentar desviciar, né? E para quem não consegue, você acaba tendo que operar o nariz. Certo, porque a impressão que dá é que quando usa o soro, às vezes não desentope na hora, demora mais e a pessoa quer um resultado imediato, né? É que assim, o soro, ele serve para umedecer o nariz e tirar a secreção. Se você tiver um desvio de septo grande, que seja cirúrgico, uma carne esponjosa que não responde ao tratamento, não vai ser só o soro que vai resolver, mas o soro é um ótimo hábito, entendeu? Certo. E existe, assim, algum hábito natural para melhorar a respiração? Então, exatamente, soro usar o e mais- soro, você ter uma limpeza boa do ambiente que você dorme, isso é importante, especialmente para as pessoas que têm rinite. Então, num paciente com rinite, o quarto é bom não ter tapete, nem carpete, nem cortina, nem um monte de bicho de pelúcia ou um monte de revistinha. Passar sempre pano úmido, evitar vassoura que levanta pó, evitar ventilador, porque o ventilador ele fica, né, suspendendo o pó, usar umidificador e usar soro fisiológico. Aí, quando você tem a necessidade também de fazer, às vezes a gente faz até com fono, depois que opera, a pessoa ainda não aprendeu bem a respirar pelo nariz, tem alguns exercícios, né, de puxar o ar com a boquinha fechada até a pessoa se adaptar. Certo. E qual o erro mais comum, assim? Você já falou em vários erros, né? Tem algum erro, assim, diário que a gente faz que pode prejudicar a saúde do narizinho? O erro pior é usar o descongestionante. Os congestionantes. São as substâncias... porque isso é muito comum, tá? É muito, muito comum. Eu tive um paciente que falou uma vez assim pra mim que ele comprou 12 de uma vez porque estava em promoção. Não dá nem R$5 cada frasco. Assim... Né? Então, assim, você tá porque dando... torna viciante mesmo, né? Aí fica viciante. Aí a pessoa começa a ter um no carro, outro no trabalho, outro no quarto, outro no escritório e fica o dia inteiro usando. Ok. Que bom esse bate-papo aqui, né, para estar falando sobre isso. Nós já estamos chegando já no finalzinho, né, do nosso programa, mas tiramos aqui várias dúvidas, né? Tem mais algum sinal de alerta, assim, para estar falando para o nosso telespectador, para ele cuidar mais tanto da garganta, do nariz, do ouvido, nos nossos hábitos diários, né, para alertá-los? Eu acho isso. Então, assim, vamos resumindo, né? Não usar nada, usou Neosoro, tá viciado, vai no otorrino. Não, e às vezes a pessoa não consegue tirar. Lista. Então, o que acontece? Tem que ir no otorrino fazer a gente faz um tratamento para desmamar. Isso é uma coisa. Rouquidão, dor de garganta, acima de 15 dias, 3 semanas, procurar otorrino. Uma coisa que a gente não falou sobre a audição, mas acho que é importante alertar. Sim. Não é comum, mas existem algumas situações de emergência. Então, se você perdeu totalmente a audição de uma hora para outra, de um ouvido, você tem que procurar rapidamente um otorrino. Porque existem algumas situações, por exemplo, na surdez súbita, que você pode ter uma perda, e é uma perda neurológica, então você tem que agir rapidamente, né, de preferência nos primeiros 5 dias, para fazer um tratamento que seja eficaz. Então isso é uma coisa que você tem que procurar o otorrino rapidamente. Mas perdas auditivas, em geral,
Você não deve ficar esperando muito. Pode ser só uma cera, que você vai tirar e vai melhorar, mas tem que tirar, porque tirando você vai ouvir melhor, mas podem ser outras coisas também. Tem a maneira correta de tirar, né? Porque eu me lembro que a minha mãe até ela perdeu por um certo tempo, que ela foi com aquele grampinho lá, né, do cabelo tirar a cera. E, na verdade, não pode tirar toda, né? Na verdade, não pode pôr nada no ouvido. Nada, né? Nem nada. um cotonetezinho. Muito menos cotonete. Cotonete só serve para ficar... Porque o que acontece? Quando você põe o cotonete dentro do ouvido, você fala, saiu sujo, está saindo cera. Não, você está empurrando a cera para dentro, porque isso é um buraco até o tímpano. Você está empurrando, você não consegue tirar. E aí você vai impactar mais a cera e vai ser ainda mais difícil de tirar a cera depois. Quando a gente acaba de tomar banho, você só passa a toalha assim. E é só isso. Os antigos otorrinos falavam assim, que o ouvido tem que ser limpado com cotovelo, ou seja, com nada, não pode pôr nada. Grampo, isso tudo pode dar muito problema. Por quê? O mais comum é fazer um machucado no buraco do ouvido, que sangra tudo, mas tem gente que rompe o tímpano, tá? Sim. E aí vai ter um problema maior. Então, não é para pingar óleo quente no ouvido, nada que não seja com uma indicação médica. O pessoal antigamente tinha isso, né? Eu me lembro que a avó falava, tá com dor de ouvido, pinga óleo quente, queima. Né? E assim, eu já tirei dentro do ouvido, porque o pessoal falava muito de alho, coloca alho, põe alho. Eu já tirei dente de alho de dentro do ouvido das pessoas. Horror, né? O dente inteiro. São as superstições, né, que o pessoal usa. Por falar em ouvidos, assim, e quando a gente sempre ouve um zumbido no ouvido, é normal? O zumbido é um sintoma. É um sintoma de várias doenças. A principal é perda auditiva, mas podem ser outras coisas. Então, na vigência podem ser muitas outras coisas, problemas circulatórios, problemas hormonais. Então, na vigência de um zumbido, tem que procurar o otorrino também, para avaliar. Certo. Às vezes a gente ouve, né? Tem pessoas que ouvem alguns barulhos como se fosse o coração batendo, algumas coisas assim no ouvido. O zumbido pulsátil, ele pode ser até por uma proximidade, é que a gente chama de zumbido pulsátil, isso que você está falando. Que quando você ouve, por exemplo, os seus batimentos dentro do ouvido. Isso. Porque assim, a carótida, a que vai para o pescoço, ela é bem próxima do ouvido mesmo. Então, existem algumas situações que realmente ela está tão próxima do nervo que pode ter essa sensação. Mas existem outras situações que podem dar essa sensação também. E aí cabe ir num especialista. Certo. Que é um otorrinolaringologista. Ok, então tá joia. Você que está aí nos assistindo, se tem alguma dúvida com relação, né, a cuidar da sua audição, cuidar da garganta, procura um otorrino, né, para tirar todas as suas dúvidas e ter um tratamento mais específico, né, parar com essas manias da gente seguir o nosso próprio tratamento e às vezes piora uma situação, né? Isso. Meu esposo mesmo, ele tem bastante refluxo, mas aí já é o gastro que cuida, mas pode prejudicar a garganta. Não, né? com certeza. Disso. Então, às vezes a pessoa vai na garganta e a gente manda pro gastro. Sim. Acontece essa situação, né? E de ver junto, de ter uma avaliação conjunta com o gastro. E muitas vezes, refluxo é uma queixa que a pessoa nem imagina que é por causa de refluxo. Então. Ela nem imagina. Né? Certo. Então, tudo isso a gente tem que prevenir, né? As doenças para a gente ter uma vida saudável, um sono saudável. É tão bom, né? Dormir gostoso. Eu falo assim, o otorrino a otorrinolaringologia é uma especialidade bonita, né? Porque você tem várias coisas que você tem a expressão sua pela voz. Sim. Você tem a compreensão do mundo, né, no ouvido. O nariz é super importante para a sua saúde física. Então, a otorrino, ela mexe muito com qualidade de vida. Sim. E um otorrino, ele pode, assim, ajudar muito na qualidade de vida das pessoas. Entendeu? E nem sempre as pessoas chegam ou demoram para chegar no otorrino para ter uma qualidade de vida melhor. Sim. O seu dia a dia melhorar. É verdade. E outra curiosidade, assim, às vezes a pessoa fala muito alto, e geralmente quando ela fala muito alto, pode ser algum problema auditivo. Tem alguma coisa relacionada? Então, às vezes pode ser. Nem sempre. Às vezes pode ser só um hábito, né? Mas se a pessoa fala alto, mas coisas que você percebe que a pessoa não está ouvindo, ela pede para repetir muito, ela aumenta a TV. Aumentar a TV é bem clássico.
Ah, sim. Só tem uma pessoa da família que aumenta a TV e todo mundo ouve mais baixo. É um alerta. Um alerta especialmente para criança. Sim. O que acontece muitas vezes em criança com a audição? Quem nota é a professora. Sim, A professora atenta percebe que a criança não está entendendo, mas ela às vezes não está entendendo porque ela não está ouvindo. E se houver dúvida, sempre tem que fazer uma avaliação no otorrino, que vai pedir um exame de audição, que chama audiometria. Então, por quê? Porque uma criança que às vezes passa por desatenta, às vezes, na verdade, ela não ouve bem. E se ela não ouve bem, ela não aprende direito. Então, criança em fase de aprendizado de ler e escrever especialmente, tem que ser muito atenta esse olhar para a audição dela. Sim. É verdade. Às vezes a gente pensa que a surdez em si é mais coisa de velho, né? De idoso. E não é, né? Cada vez mais jovens estão... Não, tem várias situações, né? E aí em crianças, assim, pode ser catarro no ouvido por infecção, pode ser cera, né? Aqui no Brasil a gente faz triagem auditiva nas crianças, então as crianças que nascem, elas fazem o teste da orelhinha, né? Se elas não passam, elas fazem um reteste, aí dependendo ela é encaminhada para outras avaliações. Então, existem as situações nas crianças também, que tem tratamento específico. E existem crianças que têm perda auditiva congênita também. Sim. Né? E aí elas precisam, o mais rápido possível, ser diagnosticadas. Por quê? Porque se você não ouve, você não desenvolve o cérebro, a parte auditiva das conexões do cérebro. Então, as crianças que não ouvem, elas devem usar aparelho auditivo de amplificação o mais rápido possível, que nem falam de olho hoje, é a mesma coisa. E se não melhorar com o aparelho, fazer o implante coclear, né? Que hoje é uma outra coisa que existe. Em criança especificamente. Então, você tem que pegar logo no começo, nos primeiros meses, porque aí o resultado vai ser muito melhor. E aí, durante a sua vida toda, você pode ter várias afecções que cometem, né, a audição e o ouvido. E depois, quando você estiver mais velho, a própria idade, porque aí você vai ter uma perda auditiva pela idade. E nessa perda auditiva pela idade, não pode também ficar demorando muito para ir atrás do otorrino. Por quê? Porque o desenvolvimento dessas conexões cerebrais, na verdade, você já está com a conexão desenvolvida. Mas para você manter as sinapses, você precisa do som, o som que é o estímulo. Quando você passa a não ouvir por muito tempo, né, ficar muitos anos e não usar um aparelho, você vai perdendo essas sinapses. É verdade. Então, o estímulo para o cérebro é o som. A gente sabe hoje que demências, Alzheimer, uma das causas que dá para a gente evitar é a perda auditiva. Um fator, né, que você pode intervir é a perda auditiva. Então, numa perda auditiva, que é uma média de 60 anos que as pessoas começam a ter, mas é muito variável, acha que tem perda auditiva, vai no otorrino, vê se tem cera, não é? Vamos fazer exame de audição. Porque quanto mais rápido você intervém, melhor para você se adaptar e para você continuar com as suas sinapses funcionando. Sim, com certeza. E assim, eu vou dizer que um sinal de alerta, né, que tem aí nos noticiários, usar o fone de ouvido. Diz que está muito prejudicial e os jovens estão ficando mais surdinhos por conta disso. Infelizmente está acontecendo. Hoje já está até um pouco melhor, né? Porque os fones de ouvido, os celulares, a maioria tem até já um alarme, um alerta, né, de intensidade sonora. Mas o que acontece? O fone de ouvido, ele leva o som diretamente para dentro do ouvido, né? Então, se você tiver uma intensidade alta, né? Se tiver no volume alto e por muitas horas, você vai lesar o ouvido. E é uma lesão irreversível. Então, aos poucos, aquilo vai lesando as células mesmo. Então, realmente, a gente fala que tem que fazer pausa, não pode ficar o tempo todo sem parar, que nem quando está jogando videogame, que fica horas e horas e horas. Não pode ter um som muito alto. Sons altos, por exemplo, tem os sons esses contínuos e tem os sons altos de, por exemplo, num show. Né? Você pode ter uma lesão auditiva por um som de estourar alguma coisa do seu lado. Por exemplo, uma bomba, um som alto de show. Pode fazer uma lesão auditiva também, irreversível. Então, assim, você evitar ficar muito próximo das caixas de som, né? E se tiver uma situação dessa, que aí você tem um zumbido, por exemplo, o que é o normal depois de um show? Você ter, no máximo, até 24 horas de zumbido.
Você já até teve uma lesão, mas é uma lesão que volta. Se superar 24 horas, você tem que procurar um otorrino, porque aí pode ser uma lesão que vai ficar. Então, os fones e os excessos de som alto, eles devem ser observados, sim. Ok, muito bacana. É isso aí, vamos ficar alertas aí, né, com o nosso ouvido, nosso cuidado da auditivo, porque às vezes ele vai degradando e a gente não percebe, né, doutora? E às vezes perde, né, até a audição, que teve casos da família também, né, que não procurou, porque antes não tinha tanta facilidade para a gente ter acesso, né, a esses profissionais. Mas não é só isso. Assim, era muito estigmatizado. As pessoas não queriam usar aparelho de jeito nenhum antigamente, não é verdade? Também tinha o acesso, mas os aparelhos antigamente, primeiro que eles eram muito piores que os de hoje. Os aparelhos hoje, de 5 anos para cá, enormes, né? eram enormes, Dava eles eram vergonha. frente, tinha aquele estigma. Hoje os aparelhos são muito menores, eles têm uma qualidade infinitamente superior de som, de recurso. O aparelho, ele, por Bluetooth, ele conecta no celular, pode conectar na TV. Tem vários recursos. Tem muito recurso que você controla tudo pelo celular. A fono pode ajudar pelo celular no aplicativo. E hoje as pessoas estão, assim, além deles serem esteticamente muito menores e melhores, os adolescentes já usam Bluetooth para tudo. Então as pessoas também estão acostumadas com esses apetrechos, vamos dizer assim. Então a realidade é bem diferente, né? Sim, é verdade. E que bom que tem os aparelhos, né, hoje para estar aí ajudando na audição. E não tem contraindicação, né? Qualquer pessoa que tenha essa perda auditiva, que precise, pode usar. Já pode usar normalmente. E eu falo, mas eu vou usar pro resto da vida? Pode ser, mas Talvez, assim, né? tá todo esse desenvolvimento, o desenvolvimento da saúde está tão rápido que provavelmente vão ter muitas outras coisas no futuro, né? A gente não sabe. Certo. Também tem outra curiosidade aqui, até de telespectador. É verdade que após o Covid teve mais perdas auditivas relacionadas? Teve. Porque o que acontece? Na verdade, você pode ter perda auditiva. Qualquer vírus respiratório, ele pode atacar o nervo auditivo, o nervo mesmo, que liga lá a informação do ouvido para o cérebro. Mas no Covid, primeiro porque teve um número de casos maiores, né? Foi muito caso. O Covid ele pode também afetar o nervo. Então teve algumas perdas auditivas que foram pelo SARS, né? E o vírus do Covid mesmo. Mas não é só o vírus do Covid que dá. Sim. Entendeu? É que nem perda de olfato. Todo mundo falou muito sobre isso no Covid, né? Mas outros vírus respiratórios também dão perdas olfativas. Ok. Doutora, eu queria mais uma vez que você desse uma palavrinha final, né, para os nossos telespectadores aí, sobre os cuidados, né, que um otorrinolaringo pode oferecer para a gente, quais sinais de alertas que as mamães têm que ter desde o seu filho pequenininho, né, até os idosos também. Que cuidados a gente deve ter no nosso dia a dia para evitar a surdez, né, problemas de garganta também e todos esses outros demais. Tá, então resumidamente, assim, para as mamães. Aqui agora vai ter o Dia das Mães, né? Sim, Dia das Mães está chegando. Parabéns para nós. Parabéns para nós, Então, sempre observa a respiração do seu filho. Então, ele fica com a boca aberta à noite, ele ronca, procura um otorrino. Né? Isso é uma coisa muito importante para o crescimento facial, como eu falei. Tem dúvida se a criança está ouvindo bem, ela aumenta a TV, não está indo bem na escola, não reage a sons altos. É outra coisa que bebê faz, não reage a sons altos. Fica alerta. Na dúvida, leva no otorrino para olhar, porque isso vai afetar totalmente o desenvolvimento dessa criança, né? A rouquidão em criança, ficar disfonia em criança de 5, 6 anos, especialmente menino, é muito comum ser por trauma vocal mesmo, porque eles gritam mais, não falam mais, e aí eles formam os calinhos lá, os nódulos, que é benigno, mas que também tem tratamento. E nos idosos é isso, né? Basicamente, assim, perdas auditivas devem ser sempre investigadas e tratadas, e isso em qualquer idade. Disfonia, que é a rouquidão, dor de garganta, há mais de 15 dias a 3 semanas devem ser investigadas também. Sim. E é basicamente isso. Nossa especialidade, ela é uma especialidade ampla, né? Que ela vê bastante
a qualidade de vida das pessoas. A gente trata da beleza, então a gente faz os otorrinos especializados em plástica, que é meu caso, fazem rinoplastia, faz pálpebra, faz lifting, né? Orelha em abano. Eu vi muito caso de orelha em abano essa semana, que a gente chama de orelhas proeminentes, né? Que são coisas que incomodam muitas crianças, por exemplo, de bullying, né? E é uma cirurgia, assim, simples até, né? Assim, tecnicamente, não é tão complexa quanto o nariz, por exemplo, mas que faz muito, muito impacto na qualidade de vida das pessoas que têm. Com certeza, né? Além do tratamento da saúde em si, a estética também é saúde. Que é uma saúde mental, Sim. é uma saúde mental. É mental. saúde mental, deve ser cuidado. Se você quer ficar linda, maravilhosa, com o narizinho fininho, já está aqui a doutora, né? Exatamente. E respirando bem. E respirando bem, porque ela ajuda a cuidar de todos esses detalhes, né? Então, não precisa ter medo, né, doutora, de fazer uma cirurgia, de dar errado, de acontecer qualquer coisa, até no especialista. Especialista, conversando, a gente avaliando todos os riscos da pessoa, porque a cirurgia você tem que avaliar o risco cirúrgico, que é uma cirurgia anestesia geral. Se você tem uma saúde boa, tem um baixo risco, é uma situação controlada. Sim. Né? Certo. Ok. E tem muitas crianças mesmo que nascem, né, com a orelhinha deformada, sim, né, e tudo, então ainda bem que tem o nosso laringo para estar cuidando dessas partes aí, de deixar a gente linda, maravilhosa e um bom funcionamento, que isso é o essencial, né? Sim, com certeza. Doutora, mais uma vez agradeço, tá, a participação aqui conosco. As portas estão abertas para vir outras vezes. Obrigada, né, falar eu que agradeço. Com a gente. Ok, até o próximo episódio. E nós vamos... Deixa aí para o nosso público, mais uma vez, né, aonde te encontrar para fazer essas cirurgias estéticas, para cuidar, para que eles possam ir até você, que eu tenho certeza que muitos vão te procurar por esse motivo de estética e por outros também, né? Então, obrigada, viu? Eu agradeço e a gente vai se ver mais, né? Sim. Meu nome é Vivian Wickman, eu atendo aqui na cidade de São José do Rio Preto, no Iguatemi Business, que é o prédio comercial na frente do Iguatemi. Meu consultório está aberto para todo mundo. Eu faço teleconsulta também. Eu atendo pacientes que não são de Rio Preto e que nem são do Brasil, porque existe isso, né? Algumas pessoas vão fazer rinoplastia, elas fazem a primeira consulta online. A gente tem todo um esquema já, elas mandam foto, mandam os exames e depois, marcando a cirurgia, a gente faz pelo menos uma consulta presencial antes da cirurgia, então isso é possível de ser feito. E vocês podem procurar a gente também no Instagram, no Facebook, e eu estou aqui para ajudar. Ok. Muito obrigada e até o próximo. E você que está aí, gostou desse episódio? Vem participar conosco. Vem trazer a sua informação também aqui no nosso Pode Insá TV, porque ele transforma, conecta e te informa da melhor maneira possível com os melhores profissionais, é claro. Vem com a gente. Até o próximo episódio. A doutora Vivian Wickman é otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia e plástica da face. Atua em consultório particular e em cirurgia em São José do Rio Preto há 18 anos. Este ano completa 25 anos de formada médica, mais de 20 anos dedicados à rinoplastia e otorrinolaringologia. Tem como filosofia tratar do paciente globalmente, ajudando a preservar a funcionalidade do nariz e restaurar a boa respiração nasal, associada à melhor estética com a rinoplastia. Busca sempre a harmonia e equilíbrio da face como um todo, para resultados naturais e duradouros. Atua também em outras cirurgias faciais, como otoplastia, blefaroplastia e lifting, sempre de forma personalizada, com compromisso e segurança. Cuidar de você vai muito além da estética. É sobre se sentir bem, confiante e renovada. O Salão Beleza Carioca é o lugar certo para isso. Localizado atrás do Rio Preto Shopping, em frente ao estacionamento da Renner, oferece uma experiência completa de beleza e relaxamento. Cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelhas, extensão de cílios, depilação facial e tratamentos exclusivos como spa e plástica dos pés. Tudo pensado nos mínimos detalhes para valorizar a sua beleza e elevar a sua autoestima. Salão Beleza Carioca. Seu momento, seu cuidado, sua melhor versão.
doutora Valéria Doria é ginecologista, atuando há mais de 30 anos em São José do Rio Preto e há 23 anos na Vivendas Clínicas. Especialista em climatério e menopausa, atua nas áreas de ginecologia regenerativa e funcional e uroginecologia, oferecendo um cuidado completo à saúde da mulher. Com uma abordagem individualizada, baseada em ciência, experiência e escuta atenta, ajuda mulheres a atravessarem essa fase com mais equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida. Doutora Valéria Doria. Cuidado, experiência e medicina dedicada à mulher. I think it's important to have those conversations. So, Leslie, what are your thoughts on